Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou Sandra Maurami, eu só quero receber você, porque hoje a gente inicia uma jornada juntas, e ela não é sobre decorar técnicas ou acumular fórmulas, mas sobre resgatar algo que já habita em cada um de nós, a capacidade ancestral de contar histórias. Muitas vezes a gente pensa que a contação de histórias é coisa de criança, na nossa cultura sim, quando a gente fala em contação de histórias, a gente automaticamente linka ao universo infantil, mas quem já parou para ouvir um conto bem narrado sabe o quanto isso mexe com a gente. Pensa só por um instante, quantas vezes você já foi tocada por uma história, uma canção que atravessou gerações, ou até uma simples frase que mudou sua forma de enxergar a vida. O contar histórias, ela é uma forma de cuidar do outro, de criar vínculos e de transformar realidades. Quando alguém se coloca diante de outro, seja de uma pessoa ou de um grupo, e começa a narrar, ela está abrindo uma janela para que diferentes mundos, ideias e emoções possam circular. Então, uma história bem narrada é o fio invisível que conecta experiências individuais ao tecido coletivo. Pode abrir espaço para o silêncio necessário, mas também pode abrir espaço para o diálogo profundo sobre um tema. Pode curar uma dor que não tinha palavras, pode trazer consciência sobre uma questão pessoal ou social, pode gerar coragem onde antes só havia medo, pode nos fazer enxergar a vida por um outro ângulo, e às vezes esse pequeno deslocamento já é o suficiente para transformar uma conversa, um grupo ou até mesmo uma decisão, ou simplesmente provocar encantamento. Esse é o poder de quem aprende a contar histórias para adultos, abrir portas para que cada ouvinte caminhe por dentro de si mesmo e ao mesmo tempo reconheça o que conecta com o outro. E essa diversidade de usos que faz a arte de contar histórias algo tão potente para quem conduz grupos, para pessoas que trabalham com pessoas, né? Não importa se é em grupo, se é individual. Você está aqui porque você já conduz grupo, ou já sabe que liderar, facilitar ou cuidar de pessoas, lidar com pessoas, exige muito mais do que regras, planejamento, organização, propor atividades, exige presença, exige humanidade. E a contação de histórias é uma das formas mais poderosas de oferecer isso. Um facilitador que começa um encontro com um grupo usando uma fábula sobre cooperação, por exemplo, essa fábula, em poucos minutos, abre o clima para a discussão do dia. Ou, por exemplo, se ele decide contar uma história popular para introduzir um debate sobre ética, liderança ou diversidade, e de repente o grupo inteiro está envolvido, refletindo, sem perceber que entrou num terreno profundo, né? Há também aqueles momentos que contar uma história engraçada quebra o gelo, traz riso e descontração, um pouco de respiro em um encontro, né? E ainda às vezes que uma história não precisa de propósito explícito. Ela é contada simplesmente pelo prazer de ouvir e mesmo assim ela deixa marcas e provoca transformações. É isso que vocês vão aprender aqui. Contar histórias como ferramentas vivas para transformar encontros em experiências. Não para decorar ou repetir palavra por palavra como num livro, mas para contar de forma autêntica, deixando que a narrativa passe pelo corpo, pela voz, pelo olhar, aprender como habitar uma história, como despertar a imaginação, a emoção e a memória de quem te ouve. Você vai aprender a contar histórias sem medo de não saber contar de forma tão bonita quanto leu ou escutou. Vai descobrir que não existe uma forma única ou uma forma correta de contar histórias. Que contar não é imitar, mas dar vida à história do seu jeito, no seu tempo e na sua presença. Não é preciso ser ator ou atriz para isso, tá? Apesar de eu ser, mas não é preciso. Contar história é uma prática que pertence a todos nós contamos histórias, você se conta história o dia inteiro, até quando você está dormindo, você se conta histórias. É claro que nós vamos experimentar recursos do corpo e da voz, mas não como performance teatral, e sim como instrumento para provocar emoção. Vamos trabalhar para que você encontre a sua maneira de narrar sem a obrigação de imitar estilos ou fórmulas prontas. E, claro, ao longo dos encontros, das aulas,
nós vamos mergulhar em técnicas que ajudam a vencer a insegurança, a como usar pausas, a encontrar imagens dentro da história, a se relacionar com o olhar do público, o que se deve destacar, o que deve deixar no ar, como brincar com humor, como suspender tensão, e também técnicas sobre como estruturar uma narrativa, como se apropriar de uma história ou criar imagens internas, trabalhar com a memória sem se prender a decorações rígidas. Vamos explorar também a escuta, porque narrar não é apenas falar. É sentir o grupo, é perceber os olhares, ouvir as reações silenciosas. A escuta é tão essencial quanto a fala, que a narrativa é uma ferramenta poderosa para criar encontros mais significativos e tocar a alma do escutador. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao curso de contação de histórias para adultos, onde cada história será um exercício, uma experiência, uma oportunidade de experimentar a palavra viva para criar um momento que, mesmo breve, possa permanecer para sempre na memória de quem ouviu.